Luca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Não importa o tamanho do seu sonho, nós ajudamos você a conquistá-lo. Olá, hoje nós vamos conversar com o queridíssimo Kidelmir Dantas, professor, poeta, escritor, cordelista, pesquisador e um especialista fantástico no cangaço. Kidelmir há mais de 30 anos estuda o cangaço, a gente pode dizer que é uma das maiores autoridades no assunto que a gente conhece. Kidelmir, uma honra falar com você, um prazer, né? Você está aí em Floresta, a gente está aqui em Mossoró, muito legal poder conversar, bater um papo. Soube que você já deu uma passada pelo sítio, que é de lei todos os dias hoje, e está aí animado e disposto para a gente conversar, falar de um tema super legal, né, que é a resistência, né, de Mossoró, que está completando agora 94 anos. Um prazer recebê-lo. A satisfação é minha. Eu digo que eu saí de Mossoró, mas Mossoró não saiu de dentro de mim, né? Voltei para a minha cidade, na minha terra, que é Nova Floresta, na Paraíba, mas estou sempre com um canal ligado entre Mossoró e Nova Floresta, são as duas cidades de coração. E falar com meus conterrâneos é sempre uma alegria. Inclusive, voltar à minha segunda terra de coração, né? Eu saio da terra de origem e volto para a terra do coração. E para mim é sempre uma alegria estar com vocês aqui, participando desse momento. Eu estou obrigado, inclusive, pelo convite. É um prazer. Kidelmir, a gente estava conversando um pouco tempo antes de começar a gravar, que a gente tem sempre tem uma abordagem, né, sobre o tema, da forma da entrada, da chegada, como foi e tal. Mas como isso foi colocado para as pessoas posterior, né? Porque teve um hiato de tempo, né, para começar isso a se transformar em informação, em comunicação, em veículos de comunicação que relataram todo o acontecimento dessa resistência de Mossoró. Como é que foi tudo isso, né? Você tem todo esse compêndio de informações, né, que pegou tudo isso, que demorou 27 anos, salvo engano, né, você estava comentando no início, para a gente começar a ter alguma notícia do que aconteceu há 94 anos, que faz agora dia 13 de junho. Eu digo muito, Tuca, que a resistência do cangaço, né, a resistência moçoroense ao cangaço lampiônico, é um capítulo importante da história do cangaço. Como o cangaço é um capítulo importante da história do Brasil, né? Notadamente nordestino, né? Não foi Lampião primeiro, não. As pessoas, por que ligam só a Lampião? Porque, vamos dizer que assim, foi o ícone maior, né? Foi o maior cangaceiro. Mas antes do Lampião nós tivemos o Cabeleira, o Lucas da Feira, o Jesuíno Brilhante, de Patu, né? O senhor Pereira, o Antônio Silvino, antes do senhor Pereira, o senhor Pereira, que foi comandante de Lampião, até chegar a Lampião. E o que acontece é que, entre esses nomes, né, vários motivos levaram ao cangaço. Ou por motivos pessoais, ou por motivos políticos, ou por motivos de vingança, né? E Lampião entra no cangaço por motivos pessoais, depois cria um conceito ético, né? Vamos dizer assim, um escudo ético, dizendo que entrou no cangaço para vingar a morte do pai, o que não é uma verdade, porque ele entrou em 1918 e o pai morreu em 1920, por consequência dos filhos já estarem no cangaço, que era Lampião e dois irmãos, né? Mas Lampião transforma, depois que ele entra no cangaço, em 1922, ele assume o grupo, no lugar de senhor Pereira, né? Senhor Pereira sai, e ele transforma o cangaço em meio de vida. E a partir de então, ele passa 20 anos, né, como chefe supremo dos grupos de cangaceiros, né? Quando ele era um estrategista nato. Quando ele assume o grupo que ele assume, não tem mais do que 20 homens. Mas quando começaram a se agregar a ele, de repente ele tinha mais de 100. Então, o que é que ele faz? Ele pega esse grupo imenso, né, que ele teria que dar respaldo de roupa e comida, né, era um pequeno exército. Aí ele transforma em subgrupos.
Então, ele faz o quê? Ele transforma em subgrupos. E daí aparecem os subgrupos de Curisco, né? De Volta Seca, de Labareda. Então, vários subgrupos. O Lampião transforma. É tanto que, em junho de 1927, para vir atacar o Mossoró, o Lampião veio com 3 subgrupos. Né? Veio dele, o grupo de Sabino, o subgrupo de Sabino, o grupo de Jararaca e o grupo de Macilão, que é considerado o mentor principal do ataque a Mossoró, né? E que não era cangaceiro de Lampião. Era ligado ao coronel Isaías Arruda de Aurora. E os cabras que estavam no grupo de Macilão, todos eram ou do Ceará ou do Rio Grande do Norte. Era ali gente de perto, vamos dizer assim. Não é? Acontece que entra, né, ataca Mossoró, mas manda avisar que vem. Antes disso, Rodolfo Fernandes, que foi o grande comandante da resistência, já tinha recebido informações que poderia haver esse ataque, através de cartas que estão citadas no livro do Raul Fernandes, o filho de Rodolfo, que teve de ver essas cartas nas mãos do pai, na casa deles, né, na mesa de jantar. Né? Cartas que vieram de amigos da Paraíba dizendo, olha, te prepara que há um movimento para se atacar Mossoró. Planejando invadir Mossoró. Invadir Mossoró. Né? No qual o alvo principal seria exatamente o Rodolfo Fernandes. Guidelmir, né? só um parênteses, eu vou fazer umas perguntas aqui, umas curiosidades, né? Eu lembro que na época do colégio, eu morava em Recife, isso em 1990 e alguma coisa. Não, que mentira, 1980 e alguma coisa. E a gente fez um tribunal para... Tinha um grupo que defendia Lampião e outro que atacava. Eu era advogado de defesa. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Como é que eles faziam, por exemplo, o Lampião estava com outros subgrupos, né? Eles estavam juntos, como é que eles faziam como é que eles se comunicavam, né? Porque, tipo, tinham aquelas invasões por vários setores, né? Não vinha tudo pelo mesmo lugar, ou eles invadiam sempre pelo mesmo local? Assim, tipo, vamos entrar pela rua principal aqui, ou entravam um por ali, outro por ali? Dependia, inclusive, do tamanho da cidade, né? Dependia do tamanho da cidade. Não, mas eu não estou dizendo assim, tipo, um mesmo grupo. Estou dizendo quando tinham outros grupos. Esses grupos vinham de outras regiões? Não, eles se encontravam. Como é que eles se comunicavam para se reunir, para planejar a coisa toda? A rede de coiteiros era muito grande. Os coiteiros eram os protetores dos cangaceiros e também se utilizavam deles para se protegerem dos inimigos. Sim. Então, a rede de coiteiros era muito grande. Eu estive com um ex-cangaceiro de Lampião, que não esteve em Mossoró, chamado 25, porque ele só entrou em 36 e saiu em 38, e ele disse assim, eu não conheço internet mais eficaz do que a do cangaço, porque se o grupo de Curisco atacasse uma cidade a 100 léguas daqui, no mesmo dia o capitão sabia que ele atacou, o que ele conseguiu, em termos de valores, em termos de qualquer coisa, ele sabia de tudo. Com quantos homens ele entrou na cidade, se houve resistência, se não houve. Então, era assim. Naquela época, início do século passado, né, ou quase meados do século passado, né, mas início mesmo, né, 1922 a 1938, né, você ter essas informações era uma rede de coiteiro muito grande. Por exemplo, por que o Lampião entra em Mossoró pela Alberto Maranhão? Que na época não era a Rua Alberto Maranhão ainda, né? Ela chamava Rua Nova. Porque é a rua que dava na casa do prefeito. Por que quando eles atravessam o rio a cavalo, né? Eles atravessam o rio pelo lado que deu o val, vamos dizer assim, né? Que deu para os cavalos passarem à vontade. E quando chegam na capela do Alto da Conceição, que era a capela, não é a igreja de hoje, né? Quando chegam lá, que ele avista a cidade, né?
tem a noção da cidade. Eles seguem a linha férrea e saem atrás da casa do prefeito. Porque eles já tinham noção disso. Quando o grupo chega ali no saco, né? Está no diário do Coronel Gugel, bem retratado, que chega uma pessoa da cidade, né? Uma pessoa que vem da cidade, não é que seja de Mossoró, chega e pede uma conversa com o Lampião. E o Lampião recebe aquela pessoa como se já o conhecesse. Quem é essa figura? Que está citado no livro do Raimundo Nonato. É um tal de Formiga. Por que esse cara? Ele é sobrenome? Não. Esse cara apareceu, de repente, em Mossoró, nos 2 meses antes da resistência. Né? Ele apareceu como prestador de serviço. A Rua Nova, né? A Rua Nova, que é o Alberto Maranhão hoje, a Rua Nova, estavam sendo construídos os novos casarões. Na época, era considerada a Rua da Elite moçoroense, tanto que você ainda vê hoje casarões na Alberto Maranhão. Né? Era a rua da indústria tanto do sal quanto do algodão. Né? Então, a Rua Nova estava sempre num crescendo e aparecia muitos formigueiros nos quintais das casas. Então, qual era a prestação de serviço dele? Chegava e dizia, olha, tem algum formigueiro aí? Eu ataco os formigueiros, eu boto veneno, tudo. Então, ele ganhava dinheiro para isso. Mas, na realidade, tudo indica que formiga era apenas um olheiro do bando. Foi Tá? ver onde estavam os pontos, né? Identificar a cidade para passar. Exatamente. Tá? É tanto que, um mês depois da resistência, a formiga desapareceu do Mossoró. Sumiu. Formiga, ele, inclusive, é convocado pela polícia para depor, e está no depoimento dele no livro do Raimundo Nonato, ele é convocado para depor, e depois que ele faz o depoimento dele, por quê? Porque foi informado que ele esteve lá no grupo. Foi informado que ele esteve lá no coito, vamos dizer assim, do sítio Saco. Né? Depois de dar o depoimento, ele vaza de Mossoró até hoje. Ninguém mais ouviu falar em Formiga. Né? Então, era uma rede de coiteiros, era uma rede de olheiros muito forte. Né? Quando, segundo relatos, Lampião diz assim, Mossoró não é terra para cangaceiro, cidade de 4 torres não é terra para cangaceiro. Era visionário? Não. Era estratégia. Uma cidade com 4 torres era uma cidade que tinha, no mínimo, que era o caso de Mossoró, 3 igrejas. A catedral tinha 2 torres, a igreja do Coração de Jesus e a Capela de São Vicente. Uma cidade para ter 3 igrejas, a população não era pequena. Mesmo havendo o êxodo, que foi montado com o Rodolfo, né? Mesmo havendo o êxodo, mas ficaram nas principais trincheiras quase 100 homens, porque Mossoró teve montada estrategicamente 23 trincheiras, né? Em algumas casas particulares, nas indústrias, né? Mas quais são as principais trincheiras? A casa de Rodolfo Fernando, a casa vizinha, Rodolfo Fernandes, a casa vizinha, Que a tem até trincheira da... desculpa, que tem até uma foto que você mandou para mim, né? De Manuelito, que você identifica, né, os pontos, né? Isso. E essa foto foi tirada que 10, 12 anos depois, mas você vê que a cidade não cresceu tanto. Muito Tá? interessante. Eu estava observando isso. Você vê que em 10, 12 anos a cidade não cresceu tanto. Não é isso? Então, eu digo até que é mais tempo, porque Manuelito deve ter chegado aí depois dos anos 30. Mas mesmo assim, vamos botar 15 anos. E você pegar a foto de Manuelito depois de 1945, né, e pegar Mossoró de 1927, aquela estrutura ainda estava do mesmo jeito. Né? Praticamente não alterou de 27 para 45. Então, as principais trincheiras, a casa do prefeito, a casa vizinha, a estação ferroviária, a torre da igreja de São Vicente, com 3 homens lá em cima, né? E a do telégrafo. Só que a do telégrafo, né, era ali ao lado da catedral, e o grupo não foi até lá.
O grupo não foi até lá. Então, as principais, A do quer dizer, as que tinham mais... a do telégrafo ficava ali perto da capela do Sagrado Coração? Não, é ao lado da catedral, literalmente ao lado da catedral, onde hoje É o tem Banco uma do Brasil? loja. Não, onde hoje tem uma loja, a catedral está, vamos dizer, eu estou situado de frente à catedral, tá? Você está na Ela fica do Praça lado, Vigário Antônio Joaquim. pronto, ela está do lado direito, de frente, mesmo de frente àquele busto do padre Huberto. Do Padre Vigário, do Vigário Antônio Joaquim, não Não, é? do lado direito. O Do lado vigário fica direito. do lado esquerdo da catedral. O vigário fica na de Ser Rosário. É. Eu tô falando da ruazinha do lado direito, onde Sim, tem um ponto de sim. Pontos de táxis. táxi, certo, Pronto, certo. Onde é a tá? Secretaria de Tributação numa esquina e na Pronto, outra é a pracinha e uma farmácia logo na esquina. pronto. A Secretaria de Tributação, vizinho, era o Correio. Tá. Que a parte de baixo do prédio está modificada, mas a parte de cima ainda está do mesmo jeito. É aquela área ali é linda, né? Que tem aquela coisa Pois é, dos artífices, né? Que tem ali do outro lado, lá do Lauro Monte, aquela é muito rica aquela área. exatamente. Tá certo? Então, é, é por aí. A resistência gerou, né? Pós-resistência geraram várias, vamos dizer assim, vários momentos e várias informações e várias interpretações, né? E hoje, mas eu estou contando de 1927 para cá, né? Geraram também vários tipos de, de, de coisas, né? Vamos dizer assim, processos culturais. O que foi que a resistência gerou em termos culturais, né? Foi que ela gerou em termos culturais. Então, você vê nos diversos gêneros culturais a presença da resistência a partir de 1927, né? Nos diversos gêneros informativos, você tem, inclusive, a presença da imprensa, né? Os jornais da época, através do jornal Correio do Povo e do Mossoroense, eles já divulgavam antes a pretensão de Lampião e depois a derrota de Lampião, né? E o que é interessante é que o coronel Gurgel, que era natural de Pedra de Abelha, hoje a cidade de Felipe Guerra, que foi prefeito de Natal, né? E que tinha vindo a Mossoró na pretensão de ir buscar a família, né? Lá no Brejo, que é a região que eles chamam de Brejo, lá em Felipe Guerra, é a margem do rio, né? Onde estava inclusive situada a fazenda dele. Ele foi sequestrado, ele passou por todo aquele processo, ele era um homem que gostava de ler e de escrever, tinha um diário, então ele escreveu um diário, e posteriormente ele publicou esse diário onde? Na imprensa do Rio de Janeiro. Então, esse diário não foi publicado nos jornais de Mossoró, né? Ninguém sabe qual o motivo, tá certo que ele foi morar no Rio de Janeiro depois, tá? Mas qual o motivo de não ter sido publicado o diário nos jornais de Mossoró, Acho que que ele estavam atuando, queria mais visibilidade, né? né? Inclusive o jornal A Notícia, que publicou esse diário, vamos dizer assim, em pílulas, é, exatamente para vender, né? Em 1930, 3 anos depois da resistência. Então, quem fora os jornais, o Correio e o Mossoroense, falaram sobre a resistência, o antes e o pós, e a notícia em 1930, qual foi o gênero, vamos dizer assim, cultural que influenciou e que falou e que divulgou a resistência? A literatura de cordel, né? Você vê que logo após o dia 13 de junho, no mesmo mês de junho, o Zé Otávio, que era o repórter, né, o local, dono de jornal,
o Zé Otávio, que estava na trincheira da resistência do Rodolfo Fernandes, né? O Zé Otávio publica um cordel, a derrota de Lampião em Mossoró. Lampião com E. Lampião. Tá? No mesmo período, no interior do estado, é publicado o cordel O Fogo de Mossoró. Né? Fogo de Mossoró, Lampião, em 1927, do Gonçalo Carneiro. E foi publicado aqui, no interior do estado. Quer dizer, começou a divulgação pelos poetas cordelistas, né, se dá a partir de onde eles estavam. Isso quer dizer que a história foi contada na ótica de quem não estava lá, mas com a licença poética de falar e dizer o que quisesse, não é? E com uma certa romantização da coisa, né? Uma certa romantização. Exatamente. Exatamente. Né? É por isso que nós temos, né? Nós temos vários trabalhos, né, publicados com informações distorcidas sobre a resistência. Né? E isso não só... A literatura do cordel é franca nisso, né? Porque, é o que eu estou dizendo, o Gonçalo publicou numa editora, numa tipografia de Caicó. Né? O Manuel Tomás de Assis Limão publicou numa editora, numa tipografia de Currais Novos, na mesma época. Por que não faziam aqui, em Mossoró? Porque o cara morava aqui no Siridó. Naquele tempo, né? Porque tinha a gráfica do moçoroense, né? Tinha a gráfica do Moçoroense. Que a prensa hoje está até lá no museu que estão reformando lá da Escócia. Tinha o Correio do Povo, né? Tinha o Correio do Povo, mas tinha, por exemplo, hoje você sai de Mossoró para Caicó, são 200 quilômetros de estrada de asfalto. Naquela época, eram 250 de estrada de barro. Não, o cara publicava em Caicó, imprimia em Caicó, vendia na feira de Caicó e distribuía para gente que queria vender em Natal em todo canto. Né? O Manuel Tomás, que publicou em Currais Novos, numa tipografia de Currais Novos, né? O título é interessante. Palavras, inclusive, que hoje não são usuais. Entrada do réprobo Lampião no Rio Grande do Norte. Entrada do réprobo. Réprobo? Tá? Então, primeira vez que eu estou ouvindo. Pois é. Isso é português arcaico. Né? E ainda tem mais essa. Genial. E os horrores que dizem que ele faz. Olha aí. Que dizem que ele faz. Que ele faz. Né? Então, o poeta, ele estudava, ele pesquisava. Esse cara publicou em Currais Novos, mas ele era de Parelhas, morava em Parelhas. Né? Que ainda fica mais distante de Mossoró. Então, só um parentezinho que vou incomodar pra caramba. Essa coisa desse romantismo que permeia, né, quando a gente fala de Lampião, é muito pela questão social da história, que tinha o cunho social, né? Por mais que ele tinha os interesses pessoais, tinha o cunho pessoal do mais rico, mais pobre, né? Atacar os grandes fazendeiros, os grandes senhores, né? Os grandes coronéis e tal. É por isso que se dá essa romantização, que tem muita gente que fala, não, ele era mal, mas ele era justo, ele era ruim, mas não era tanto. Ou não? Olha, assim, tem personagens que ele conquista a história e ele faz a sua própria história. Né? Essa história do cangaceiro Robin Hood, essa história ela é jogada mais para cima do Jesuíno Brilhante. Sim. Tá? Que é homenageado em Patu. Hoje tem uma homenagem a ele na entrada, um pórtico belíssimo na entrada de Patu. Exatamente. Então, mas aquela briga foi uma briga política. Né? A briga dos inimigos políticos. Quem estava por cima e a família Limão era quem estava, vamos dizer assim, do lado do governo,
os brilhantes estavam contra, e quando houve a briga pessoal dos brilhantes com limões, o governo tomou partido de quem? Dos seus correligionários. Né? Então, o Jesuíno, ele é tido pelo Raimundo Nonato como o cangaceiro romântico, né? Porque ele teve, inclusive, momentos de tomar atitudes desse tipo. Ele tinha um código de ética no grupo dele, não se podia atacar mulheres, não se podia nem crianças, né? Não se podia roubar. Não era. O grupo dele era para defesa. E quando, naquela época, existia a história já existia a indústria da seca, né? Que o governo mandava os suprimentos para ser distribuído com os necessitados, o que acontecia? Os donos do poder distribuíam com seus correligionários. E Jesuíno passou a atacar comboios que vinham com suprimentos, dava tipo um recibo ao comboieiro, que, né, vinham em lombos de burros, né, as tropas de burro, e distribuía com todo mundo da região. Por isso, Fantástico. essa história de roubava dos ricos e dava para os pobres. Robin Hood. Né? O Robin Hood. Lampião não faz isso. Lampião, eu digo muito que assim, Lampião era amigo dos amigos, né? É herói para os amigos e bandido para os inimigos, não é? E quando Lampião, em algum momento, distribuiu dinheiro, não foi para eu vou distribuir por questão social, não, foi para angariar simpatia. Assim, ele fez em Limoeiro do Norte. Ele foi lá na igreja, botou dinheiro no caixãozinho das almas. Ele chegou na calçada da igreja, jogou moedas para a criançada, né? Então, era uma questão vamos dizer assim, de marketing. Era um político, Lampião. Era um político, né? Então, eu digo muito isso. Era amigo dos amigos e inimigo dos inimigos, né? Herói para os amigos e bandido para os inimigos. E até hoje é assim, tem pessoas que defendem Lampião, tem pessoas que atacam Lampião, né? Eu digo muito que o cangaço é uma moeda de duas faces, as pessoas às vezes só olham para o lado dos cangaceiros e esquecem que do outro lado estavam as forças legais, né? Estava a polícia e os contratados e os volantes, né? Que eram, vamos dizer assim, os contratados das volantes não eram policiais da força pública. Então, eram os milicianos de então. Eram contratados pelo governo do Estado, né? Pelos governos estaduais para dar combate ao cangaço. Né? Então, e outra coisa de uma moeda, tem as duas faces, frente e verso. Cangaceiros de um lado, forças legais do outro, e aqui em cima, os políticos, que desciam para o lado que melhor lhe conviesse. De acordo com a conveniência. Independente do momento, exatamente. De acordo com a conveniência. Né? Então, é por aí. Voltando à literatura de cordel, só em 1927, sobre a entrada de Lampião em Mossoró, tiveram 9 cordelistas que publicaram sobre isso. Né? Então, nós temos aí uma grande divulgação da resistência moçoroense ao cangaço. Né? A partir da literatura de cordel, que era o jornal das feiras. Né? Era o jornal das feiras. Às vezes o cara não tinha jornal todo dia. Nos interiores, não tinha jornal. Às vezes o cara recebia um jornal de um ano depois, né? Nas pequenas cidades. Mas cordel, não. Sempre tinha um vendedor de cordel na feira. E era mais fácil, né? Mais fácil de ler, mais acessível, né? Mais agradável, porque normalmente era uma poesia, né? Era uma... Exatamente. Né? Você ia um entremeado ali que você se transportava. E se vendia muito, não era pouco. Não se vendia muito, não era pouco. Então, essas histórias, dependendo da visão do poeta, elas iam transformando o cara em herói ou bandido. Né? Independente. O maior, vamos dizer assim, o maior
nome do cangaço que tem sua vida ligada e contada pela literatura do cordel é Antônio Silvino. A Lampião é mais contada por onde? Pelos livros, né? Pela literatura dita erudita, né? Não é a literatura popular como a literatura do cordel. E são os livros. Aí você chega nos livros e você chega em Mossoró, sobre a resistência, aí você vai encontrar livros que foram publicados 30 anos depois, né? 30 anos depois. Você pega Raimundo Nonato, que é o primeiro, vamos dizer assim, a publicar especificamente sobre o Mossoró, Lampião e Mossoró, e a publicação do livro dele, a primeira edição, é de 1956, 30 anos depois. Em livros sobre a resistência, Raimundo Nonato é o primeiro a publicar. Aquela edição de 56 é uma capa, essa daqui já é a 7ª edição, tá? Pela coleção moçoroense. Tá? Depois de Nonato, olha, veja bem, em 26, não, em 27 foi o ataque, em 56 o primeiro livro. Depois de Nonato, em 77, 50 anos depois, que vem quem? Raul Fernandes, filho de Rodolfo, que contava essas histórias quando estudante, né? Que contava essas histórias quando já depois de formado, que contava essas histórias como professor por onde passava, e as pessoas diziam, você tem que botar isso no papel. Né? Nonato, o que é que faz? Nonato pega todas as referências que ele conseguiu em jornais, em documentos da época da polícia, né? Os depoimentos dos cangaceiros que foram presos, o depoimento do Formiga, o depoimento de outras pessoas. E esse livro aqui passa a ser um livro documental. Quem quiser pesquisar, esse livro aqui é um documento. São os documentos da época que estão compilados nesse livro. Esse livro aqui, não. Esse livro aqui são depoimentos de fontes primárias. Tá? Então, Raul Fernandes, em 1977, nos 50 anos da resistência, ele publica A Marcha do Lampião, Assalto a Mossoró, onde ele teve todo mundo que ele conhecia, que estava presente na resistência, ele teve esse povo, vamos dizer assim, em mãos. E ele convidou, conversou, pegou N depoimentos, né, sobre o fato e transformou num livro, que esse também já é a 7ª edição. Né? Já é a 7ª edição também pela coleção moçoroense. Então, depois de Nonato, vem Lauro da Escócia, né? Quando ele, Memória de um Jornalista de Província, ele tem um capítulo sobre a resistência, onde ele, inclusive, diz, literalmente, que não estava nas trincheiras da resistência. Por quê? Não era homem de briga, era um jornalista. E quando disseram assim, Lampião vem para Mossoró, né? Lampião vem para Mossoró, o que é que ele faz? Como a maioria do êxodo, ele também se torna um que sai de Mossoró, vai para uma propriedade de um amigo ali próximo, né? Depois da Barragem de Baixo, depois dos Paredões, né? Na época não tinha esses bairros, né? Claro. Paredões nada. Então ele vai para lá. E no dia seguinte, escutando o tiroteio, ele resolve voltar. Vamos ver como é que é. Ele disse que deu só uma... Que deu uma repetida, que deu uma travadinha nessa parte agora. Pronto, ele foi para a Barragem de Baixo, para os amigos, aí continua a partir daí. Certo. Ele foi para o lado dos Paredões, né? Ele foi para o lado dos Paredões e volta, né? E volta no dia seguinte, que ele foi na noite anterior. Ele disse, eu não sou lutador, eu sou um jornalista, não sou brigador, nunca peguei em arma. Só que durante o tiroteio que ele escuta, ele resolve voltar à cidade, né?
E quando chega perto, ele diz que escuta tanto tiro, tanta zoada, que ele também fica por ali mesmo. Ele não tem coragem de ir adiante. Ele fica na imediação da cidade. Qual a grande importância de Lauro da Escócia? Pós resistência. Foi o primeiro e único jornalista a entrevistar Jararaca e publicar no jornal Moçoroense. Um furo de reportagem que fez com que o jornal rodasse mais de uma vez o mesmo jornal com a mesma matéria. Né? Que Jararaca é baleado no ataque do dia 13, e é preso no dia 14 e é executado no dia 19. Tá certo? Porém, no período da prisão, onde ele esteve na cadeia, ele recebe visitas de nomes locais, ele recebe o jornalista para dar uma entrevista e dar uma entrevista, ele recebe, inclusive, a presença da polícia da Paraíba, comandada por Quelé e João Costa, né? Onde, em determinado momento, um soldado quis cortar os dedos dele para tirar uns anéis que ele tinha na mão. E o médico não deixou, disse, na minha frente você não vai fazer isso. Porque o anel que ele tinha na mão era de ouro, e o soldado tentou tirar e não conseguiu, disse, bota a mão aí que eu vou cortar com o facão, que eu quero levar esse chão. E o médico não deixou. Né? Então, essa é a grande importância de Lauro. Inclusive, muito sincero nesse trabalho dele, disse, eu não estava na resistência. Né? Como muita gente não estava na resistência e apareceu depois como resistente. Como assim? José Otávio Teixeira de Mello, José Otávio Pereira Lima, desculpe, José Otávio Pereira Lima, ele teve a feliz ideia de, depois da resistência, resolver fazer fotos das pessoas que estavam nas trincheiras. E ele vai fazer fotos quem estava nas trincheiras. O que acontece é que apareceu gente que não estava nas trincheiras. Tipo aquele pessoal que vai tirar foto do time de futebol depois que acaba o jogo, né? Ou antes de começar o jogo. Aparecem uns 10 que nem entraram em campo, né? É tanto que está lá no Museu Municipal algumas fotos do Zé Otávio. Por exemplo, a foto da estação ferroviária. Em cima de alguns personagens tem um número. Aqueles numerados realmente estavam na resistência Legal. inteira. É Museu Municipal que tem o nome de Lauro da Escócia, né? Museu Municipal Lauro da Escócia, exatamente. Né? Museu Histórico, é o Museu Histórico Lauro da Escócia. Né? Que Lauro foi, inclusive, diretor do museu também. Quando eu cheguei em Mossoró, ele era diretor do museu, depois passou para o outro nome que eu considero também um dos grandes nomes que escreveram sobre a resistência, chama-se Raimundo Soares de Brito, o nosso querido Rai Brito, né? Que pegou o diário do Coronel Gugel, né? E dissecou. Tá? Esse livro, ele pega o diário que saiu, que ele tinha o Jornal do Rio, a notícia, e ele diz assim, o que inclusive também publicado o diário completo no trabalho de Nonato, e ele ouviu uma pessoa, ou leu uma pessoa dizer assim, Raimundo Nonato só pecou por uma coisa, ele não deu nomes aos bois, porque ele poderia muito ter pego o diário, por exemplo, quando ele fala em pedra de abelha, hoje, praticamente, a nova geração não sabe o que é pedra de abelha, mas é a cidade de Felipe Guerra. Né? Quando ele fala em gavião, as pessoas praticamente não sabem o que é gavião, mas é Antônio Martins, hoje. Então, o que é que Raimundo fez? Pegou esse trabalho e fez notas de pé de páginas, e deu nomes. Né? Então, é um trabalho muito importante também, que foi publicado em 2006. Olha, veja aí. Olha o período. Quase 80 anos depois. 70 anos, né? 27, 2006. 80, 79 80, anos. 79 anos. Né? Então, estamos falando dos principais livros sobre que citam a resistência. Não é? Esses trabalhos, né, fazem com que hoje você tenha um bom material
sobre a existência do Mossoró. Aí também podemos citar um trabalho sobre a presença do Lampião no Rio Grande do Norte, que é o trabalho do Sérgio Augusto de Souza Dantas, né? Lampião, a Grande Marcha. Aí sim, esse é mais completo, porque ele pega desde a entrada até o ataque em Mossoró e a saída. Esse eu considero um dos mais completos, até porque também pegou todos esses livros aqui que eu falei como fontes de referência. E foi, né, e botou o pé na estrada, né? O Sérgio andou, o Sérgio pesquisou, o Sérgio tomou sol e poeira, né? Diferente de muitos, hoje, especialistas em cangaço, que não saem da frente do Google. É muito fácil, né? Tá? Então, é fácil pesquisar no Google. Eu quero ver o cara botar o pé no chão. Quero ver o cara lá suando, se rasgando dentro do mato, queimando o rosto e sol do sertão, né? Então, falamos dessa parte aí de livros. Quais outros gêneros culturais foram influenciados pelo cangaço? A arte plástica, né? O que nós temos de artistas potiguares que pintaram, né, a sua maneira, na sua visão, a resistência. Inclusive, lá no próprio museu tem vários quadros, né? Nomes, grandes nomes, né? Também das artes plásticas, moçoroense, natalense, né? De outros lugares do estado, né? Que fizeram seus trabalhos em cima disso, né? Da resistência, que tiveram suas visões. Então, tem muitos trabalhos espalhados por aí. O que é interessante é que esse pessoal, até hoje, né? Por exemplo, nos 90 anos da resistência, nos 90 anos da resistência, teve ali no Salão Bullier, acima ali do memorial, né? Memorial. Teve uma exposição praticamente só com artistas potiguares. E o tema era a resistência. Né? E o tema era a resistência. Então, por aí você vê como as artes plásticas foram influenciadas, né? E até hoje continuam sendo influenciadas pelo cangaço e a resistência de Mossoró. Né? Não vale citar nomes, porque se for, a gente vai perder. Cai o erro de esquecimento, né? Deixar um... Exatamente. E a gente pode até esquecer as pessoas que a gente não conhece, mas os amigos, aí vão cobrar. Falou... Aí a raiva é grande. Falou de Tuca, mas não falou de mim. Aí a raiva é grande, a raiva é grande. Não? Então, essa história da resistência passa por esses gêneros de formas muito fortes. Por exemplo, na música. Né? Na música tem várias músicas que o tema é o cangaço. E tem várias músicas que o tema é a resistência. Né? Você chega, tem inclusive o espetáculo Chuva de Bala, que tem um roteiro musical, né? Uma trilha sonora, né? Só sobre a resistência. Isso, 2007, se não me falha a memória, o CD foi gravado. Mas nós temos, pelo menos, mais de 20 músicas gravadas em sequência, desde 1954, sobre a resistência de Mossoró. Inclusive, tem uma que é Tomada de Mossoró, que quem gravou foi Marinês. Mas, para mim, o principal é a Sina do Cangaceiro, do Paulo Gutenberg Costa Neto. Né? Paulo Gutenberg, inclusive, foi diretor da Rádio Difusora de Mossoró, né? Onde eles... eu digo que é o hino da resistência, a Sina do Cangaceiro, que foi gravado em 1954 pelo Trio Jaquitã. E foi gravado pelo Trio Jaquitã. E foi gravado em 2000, se não me fala, 2001 ou 2000, pelo querido amigo Padre Guimarães. Né? Guimarães, vozeirão, né? Guimarães tem um vozeirão danado. E eu ouvi, porque essa eu ouvi, a Sina do Cangaceiro, que você me passou, e é engraçado que na música, na interpretação da música, tem um back vocal, mas Guimarães faz duas vozes.
Ele faz uma voz mais leve, uma voz mais, né? Ele tem uma voz muito impostada, né? Guimarães tem uma voz muito bonita. Isso. E eu achei fantástico. Eu estava escutando ontem à noite lá em casa, eu e Cadídia, e passei, eu falei, ó, Guimarães. Ela disse, sério? Que voz bonita. É, Ela ficou assim, eu fiquei impressionado, achei muito legal, muito legal. Eu lembro pois que eu é, estava assistindo a festa de Santa Luzia no adro da catedral e tinham falando dos oferecimentos e era a voz do Guimarães. Quando eu disse, pô, que vozeirão! Aí encontrei com ele, que a gente estava dando uma força num quiosquezinho de vendas de produtos para construir a Casa da Santíssima lá, a clausura, e eu ouvi a voz dele e comentei, Guimarães é uma figuraça. Mas é, continue, continue. eu digo que é meu mentor espiritual, Guimarães. E Adorável, pessoa adorável. é, qualquer aperreio de crânio, eu procuro ele. E saio aliviado. Coitado, deve ficar Aliviado, pesado. né? Eu acho que ele fica Guimarães tem pesado, mas Guimarães tem uma luz fantástica, uma luz própria fantástica. isso. Então, pronto. Na música, se você pegar esse ato, né, entre 1927 até 1954, praticamente não tem música sobre isso. Agora, o que é interessante, que em 1927, na entrada do bando em Mossoró, o grupo entrou cantando Mulher Rendeira, tá? Que alguns pesquisadores dizem que é do próprio Lampião, né? E esse depoimento não é meu. Esse depoimento é de Volta Seca, que em 1957 gravou um disco cantando músicas do cangaço, músicas que eles cantavam no cangaço. Tá? Então, inclusive, o disco de Volta Seca, né, é Cantigas do Cangaço, que hoje você já encontra aí nas redes sociais, em CD. Né? E ele diz, 1927, nós entramos em Mossoró cantando Mulher Rendeira, que virou um ícone, né? Vamos dizer assim, virou um ícone do cangaço, e que em 1952, quando foi gravado o filme O Cangaceiro, ele entrou na trilha sonora, logicamente, como autoria de Zé do Norte. Mas como era a autoria de Zé do Norte, se em 27 o Bando Lampião entrou em Mossoró cantando, em 27 Zé do Norte era criança. Só que Zé do Norte ele foi contratado para fazer a trilha sonora do filme, ele pegou a música Mulher Rendeira, tanto que ele registrou como de domínio público e Zé do Norte, e ele fez, né, inseriu alguns versos. Né? Então, E de quem é a autoria de Mulher Rendeira? dizem que era do próprio Lampião. Né? É tanto que tem variações. Poeta, um poeta. É tanto que tem variações, né? Tem várias variações. Então, em 1983, assim, aí houve esse ato. De 54, né? De 27 até 54, só Mulher Rendeira. 54, Sina do Cangaceiro. Estamos falando de música Mossoró, tá? Sobre a resistência. Aí, 54, Sina do Cangaceiro, que foi posteriormente regravada, foi Trio Iraquitã e depois Padre Guimarães. Em 83, uma das poucas mulheres compositoras de Luiz Gonzaga fez a música Lampião Era Besta Não. E no primeiro verso, o que é que ela fala? Sobre a resistência de Mossoró. É a única música que Luiz Gonzaga gravou que fala em Mossoró. Lampião Era Besta Não. Solange Veras e Luiz Gonzaga. Onde ele diz, logo no início, Lampião era valente, valente como ele só. Mas levou a carreira dos cabras de Mossoró, o pique foi tão danado que lascou o mocotó. É? Muito bom. Lampião foi cabra valente. Era de enganchar do princípio ao fim. Vou mostrar que Lampião não era tão valente assim. Então é por aí. Tá? Luiz Então, Gonzaga é Você também é um cara que estuda muito Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga é sim, do dia de Santa Luzia, né? Uma isso. coincidência agradável, né? Que é interessante porque na família dele ele só tem nascimento ele e Gonzaguinha.
Ninguém mais é Nascimento. Né? Na família dele, todos têm o nome de pai, sobrenome do pai e da mãe. Só ele é Nascimento. Por quê? Gonzaga, ele foi... quando ele nasceu, o pai era um artista também, né? Tocador de fole, agricultor, mas tocador de fole, consertador de sanfona e tal. E artista, você sabe que artista voa, né? Numa boa. Então, Santana, que era mãe de Gonzaga, diz assim, Januário, vá na cidade para fazer o batizado do menino. Então, tem que ir lá na igreja. Naquele tempo, não tinha cartório. Você ia na igreja, dava o nome para ser batizado. Posteriormente, aqui, quando apareceram os cartórios para registrar nomes. Aí deu um nome, escolheu um nome para o menino. Né? E ele foi. E quando chegou lá, o padre pergunta, como é o nome do menino, Januário? Ele disse, agora, Santana disse e eu esqueci. Aí ele disse, qual foi a data de nascimento do menino, Januário? Ele nasceu no dia de Santa Luzia. Então, o padre foi quem escolheu o nome de Gonzaga. Então, o padre disse, bom, já que nasceu no dia de Santa Luzia, vamos botar Luiz, em homenagem a Santa, a data da Santa. Tem um santo chamado São Luís Gonzaga. Então, vamos botar Luís Gonzaga, que homenageia os dois santos. E como ele nasceu no dia de Santa Luzia, vamos botar do nascimento em homenagem ao dia. Que maravilha. E ficou aí, inclusive era o padre José Medeiros, se não me falha a memória, o nome do pároco que escolheu o nome Gonzaga, que virou estrela e que brilhou nesse país até hoje, ainda brilha. Ainda brilha. Diga lá, amigo, deixa eu tomar um gole d'água. A gente entra, quando a gente fala das informações, dos relatos, dos veículos, né, de comunicação da época, né, a gente entra também nas histórias em quadrinhos, né, que relataram bem, até que teve foi a esposa de Rodolfo Fernandes, foi a filha que relatou para a filha ou para o neto, né, que fez um material. Tá. São exatamente esses, vamos dizer assim, as HQs, que na época da gente, na minha época se chamava gibis, né? E que hoje são A minha HQs, também. E que hoje são HQs, e que o pessoal considera a nona arte, a sétima arte é o cinema. E a nona, hoje considerada como nona arte, as HQs. As HQs também deram contribuição com a resistência. É tanto que em 1981, Emanuel Amaral e Alcides Salles que faziam parte do GRUPEC, que é o Grupo de Pesquisa de História em Quadrinhos do Rio Grande do Norte, né? Eles em 81, eles publicaram, através da revista Igapó, um quadrinho Os Potiguares, que era um projeto que eles tinham, eles publicaram O Ataque de Lampião a Mossoró, em 1981, que é aquela imagem que eu mandei para você, mas aqui já é uma edição de 1988. Tá? Então e nessas revistas, né, a revista Maturê, que também fazia parte desse projeto de Capó, tem vários artistas de HQs, né, vários desenhistas, que criaram outras histórias com o tema cangaço. Mas Resistência é essa daqui, a primeira. Essa daqui, né, Lampião na Terra dos Santos Valentes, né, que é do Marcos Guerra, Marcos Garcia e Carlos Alberto, 3 artistas ali natalenses, que fizeram esse trabalho, publicaram em 2016. Ele já está na segunda edição. É a visão da resistência, né, nas histórias em quadrinhos. E quando foi 2017, a Marcela Fernandes de Carvalho, que é bisneta do Rodolfo Fernandes, né, que vieram para a história da resistência. Ela já tinha vindo antes, né, a mãe dela tinha vindo antes para um momento desse da resistência, onde foi homenageada e tal. Então, acho que foi nos 80 anos da resistência, ela veio como representante da família, né, a mãe da Marcela.
E quando chegou lá em casa, contando todas as histórias, a Marcela, que é uma artista também, teve a feliz ideia de resolver trabalhar essa história para as filhas, né? E em 2017, Marcela trouxe essa história, que é a história em prosa e ilustrações, Lampião e o vovô da vovó, né? Lampião e o vovô da vovó, na cidade de Mossoró. Que esse livro, né? Se vocês prestarem atenção à capa, é crochê. Que legal. Tá? Então, todas as ilustrações da história são em crochê. Então, Muito é muito interessante. interessante, porque a Marcela também é artista, né? Então, todas coisas. Tem o texto contando a história e a figura de lado é em crochê. Olha aqui a Capela de São Vicente e as trincheiras dos fardos de algodão. Que legal. Né? Muito massa. Pô, estimulando os sentidos, né? Tem o tátil, né? Pô, muito legal. Então, isso aqui, ela foi, inclusive, lançou em Mossoró, né? Esse trabalho, em 2017, e nós tivemos nos 90 anos da resistência com a Marcela. Então, são essas coisas, né, que continuam sendo geradas pela vitória de Mossoró sobre o bando de Lampião. Né? São todas essas partes, vamos dizer assim, que faz com que a história da resistência continue sendo contada e recontada, né? Ao ponto de também ter sido contada em filmes. E nós sempre colocamos o hiato 1927A, né? Então, quando é que acontece o primeiro filme contando essa história da resistência? 1994. Quando o Alberto Salles, lá de Caruaru, monta um projeto de um curta-metragem cujo título é A Cidade de Quatro Torres. Né? E a cidade de Quatro Torres é Mossoró. E ele veio filmar em Mossoró, usou artistas moçoroenses como coadjuvantes, né? Na resistência. Ele trouxe os principais nomes, ele trouxe de lá, de Caruaru. Inclusive, quem fez o papel do Lampião foi Seba, de Caruaru, que é um mulengueiro, que é cordelista, que é artista plástico. Né? Há 2 anos tive a oportunidade de reencontrá-lo lá em Caruaru. Ele fez aquela festa, ele se lembrou de tudo isso aí. É um curta-metragem. Legal. Depois do curta-metragem, qual o próximo filme que fala sobre o tema? É o Chapéu Estrelado, que foi lançado agora em 2018, né? Que conta, não é só sobre a existência, mas conta, vamos dizer assim, o percurso do Lampião até chegar a Mossoró, né? E é o filme mais recente, até 2018, né? E agora, a nossa peça de teatro, né? Chuva de Bala no País de Mossoró, passa a ser Chuva de Bala, o filme. Né? Diga-se de passagem, uma belíssima peça de teatro, né? Inclusive você está com a camisa, né, da Chuva de Bala. É porque durante 9 anos eu tive a felicidade e a alegria de ser consultor histórico da peça. Né? Legal. Desde João Marcelino e por último, eu acho que foi só com o João Marcelino mesmo que eu fui consultor histórico. Né? Agora, o que acontece é que mesmo vamos dizer assim, fora da consultoria, aqueles atores e atrizes que fazem personagens principais, de vez em quando me procuram para tirar alguma dúvida, para querer montar o personagem dele, né? A maneira que eles querem montar. Então, eu tenho sempre contato com o pessoal. Então, o que é o Chuva de Bala? O Chuva de Bala é um espetáculo que a primeira vez que foi montado, ele foi montado em 1977, nos 50 anos da resistência. Com texto de Tarcísio Gugel. Tá? Com texto de Grande Tarcísio Gugel. Tarcísio. Então, ele foi montado como o espetáculo da resistência. Né? E depois, em 2002, tiveram a felicidade de
voltar a remontar esse espetáculo com o mesmo texto de Tarcísio, né? Só que com a direção do Abu Janra, né? Aham. Eu disse naquele dia, e continuo a repetir, Ravengar. que ele fez o quê? Ele foi lá esnobar e ganhar dinheiro, né? Deturpando a história da resistência. O primeiro espetáculo, 2002, quem assistir vai ver que é mais uma coisa de humor e de, vamos dizer, difamação da história, né? Foi que em 2003 assume João Marcelino. E João Marcelino, o que é que faz? Ele procura a gente, nós da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, para conhecer a história, para pesquisar a história, para saber como ia montar. Ele tinha o texto do Tarcísio, mas ele queria dar a ideia dele, a visão dele, do artista, como todos os diretores querem fazer a sua, né? Vamos dizer assim, botar a sua marca, o seu ferro, né? E João Marcelino nos procura e realmente a história mais aproximada são os 2 primeiros anos de João Marcelino. E João é um gênio, né? Uma pessoa extremamente sensível, né? Tem Muito, né? uma visão plástica das coisas belíssima, né? Uma sensibilidade Isso, fantástica. exatamente. É tanto que, se não me falha a memória, em 2008 veio um diretor de fora, né? Montou na visão dele, não, vamos dizer assim, não contemplou o que o povo queria, né? Foi muito criticado, que é o Eliezer Rolim, lá de Cajazeiras, também um bom diretor, né? Mas foi muito criticado porque as pessoas queriam outra coisa. Olha, teve um momento, acho que foi no retorno, depois do Eliezer, volta João Marcelino, e no retorno de João Marcelino, o que era, às vezes, que a gente notava, uma coisa interessante, é que a história é o espetáculo da resistência, né? A chuva de bala é contra os cangaceiros, mas no final do espetáculo eram mais aplaudidos os cangaceiros do que os resistentes, né? E no retorno de João Marcelino, ele montou o espetáculo de tal forma que, pela primeira vez, eu estava nos bastidores junto com eles, né? Nessa época já era um dos consultores. Pela primeira vez, a resistência foi mais aplaudida do que os cangaceiros no final do espetáculo, né? Foi uma coisa fantástica, era emocionante, né? Teve no último dia do espetáculo, inclusive, me puxaram para cima do palco, né? Nos agradecimentos, e é arrepiante como o público entendeu que ali era o espetáculo da resistência e não do cangaço, né? O que é que eu digo que hoje é o espetáculo? Agora, em 2019, a direção foi do nosso querido Marcos Leonardo, que é uma coisa linda, Linda. absurda. Marcos é outro gênio, né? Marcos é maravilhoso. O que é que eu digo do espetáculo? Que em determinado momento, o teatro toma conta da história, tá? E hoje é um grande musical. Exatamente, é lindo. Eu assisti a primeira vez, até todas as edições eu vou assistir, eu acho belíssimo, belíssimo. Para ser apresentado em qualquer lugar do mundo. Para ser apresentado em qualquer lugar do mundo. Que tem, vamos dizer assim, que tem a espinha dorsal da história, da resistência, mas que é um grande musical. Né? Como é um grande musical? E é um musical rico em história, não é aquele musical chato, exatamente, né? É uma coisa que tem todo um enredo, tem. Como é um grande espetáculo, e também um musical, a história de Nova Jerusalém, a Paixão de Cristo, como é um grande espetáculo e também um musical, New York, York. Então, nosso espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró é um grande musical. Belíssimo. Tomara que esse filme seja um grande filme. Eu também estou numa expectativa imensa com relação a esse filme. Eu quero até conversar com o pessoal do filme depois, para a gente bater um papo sobre isso. Torço para o Marcos Leonardo e toda a equipe
Sou fã de todos os artistas que fazem os papéis principais. Sou fã de todos os que estão envolvidos. Tá? Eu sou admirador de Marcos, né? E gosto de todo mundo aí, porque os 9 anos de convivência com esse povo fez com que eu me tornasse admirador, confesso, de todos eles. E com certeza é recíproco, né? Porque você é o que eu disse para Geraldo Maia na entrevista com ele sobre o Marco Zero, né? Você é uma enciclopédia, né? Então a gente vai falar sobre cangaço, a gente vai falar sobre essas coisas, a gente tem que Delmir tá, né? Tem que estar junto, tem que estar presente, porque você conhece muito, sabe muito e tem uma. Só o que você passou aqui para a gente, né? Nesse relato da gente nessa conversa, que seria uma conversa de 20 minutos, né? Pois é. Mas olha, então é por aí. O cangaço continua, né? O Luiz Gonzaga, em 1980, ele gravou uma música que o título é Lampião Falou, que é de Corumba, Venâncio Corumba. E no final ele diz assim: o cangaço continua de gravata e jaquetão, sem usar chapéu de couro, sem bacamarte na mão e matando muito mais. Está sobrando Lampião. Então, Grande verdade. É por aí, Tuca, essa nossa conversa, que eu acho que já dá o que falar. Meu amigo, é maravilhoso conversar com você. Eu queria colocar uma coisa antes para combinar contigo mais para frente, daqui, sei lá, se acontecer uma outra coisa, a gente antecipa, mas para perto de dezembro, a gente fazer uma sobre Luiz Gonzaga. Certo. Perto do aniversário dele, que é perto de Santa Luzia também, e a gente fazer uma, que eu acho que tem coisas belíssimas para falar. E se tiver mais alguma coisa do cangaço também que a gente queira relatar, Tuca, vamos falar um pouco sobre como foi todos os passos da resistência, o que realmente aconteceu, que tem aquela coisa, não ficaram lá em cima da igreja porque a distância da janelinha da torre era grande, não dava para o cara ficar, se ficasse, ficava muito exposto. Não era a casa que é a prefeitura, é a casa do lado, que era mais na esquina, porque estrategicamente a altura da casa era melhor para atirar e para se defender. E aí tem uma série, né, que é fantástico, porque cria toda uma magia na história, né? Isso. Beleza, faremos, pois. Estou à disposição dos amigos de Mossoró, porque o moçoroense não foge à luta. Foi um prazer, foi uma honra te receber. Muito obrigado, tá? Você que está assistindo a gente, te inscreve no canal, participa. Se quiser fazer uma doação para o Tuca Viegas Convida, tá aí a chave Pix, tucaviegasconvida@gmail.com. Até porque Tuca Viegas Convida também tem que sobreviver. Kildemir, prazer imenso. Você mora no meu coração. Viegas Convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Não importa o tamanho do seu sonho, nós ajudamos você a conquistá-lo.